Vamos entender um pouco mais o patrimônio de Nicolas Ferreira, o deputado federal que nos últimos 4 anos enriqueceu mais de 10.000%. É no mínimo estranho qualquer pessoa da face da Terra em 4 anos enriquecer 10.000%, ainda mais sendo um servidor público, sendo um político. Mas nesse vídeo eu não vou fazer nenhuma conspiração, eu só vou mostrar dados reais que o próprio Nicolas declarou para a gente tentar entender um pouco mais o que aconteceu para uma pessoa enriquecer 10.000% e se tornar um multimilionário. Bora lá! Mas antes de começar, dá aquele like aqui embaixo para que esse vídeo chegue em mais gente. Aqui do lado tem a declaração que o Nicolas fez nas eleições de 2022. Vamos só lembrar um pouquinho. Em 2020, ele foi eleito pela primeira vez como vereador em Belo Horizonte. E depois, em 2022, ele foi candidato para deputado federal e foi o mais votado do Brasil, inclusive. E quando você é candidato, você tem que declarar os seus bens, né? Você é obrigado a declarar os seus bens e entende-se que a pessoa declara sempre a verdade, né? Então vamos considerar que o que ele declarou aqui do lado é verdade. E em 2022, Nicolas declarou, vamos passar aqui para baixo, um patrimônio de R$ 36.820,46. Basicamente, tudo que ele declarou, se você pode ver aqui embaixo, são investimentos, né? Aplicação em renda fixa, depósito bancário, poupança, depósito bancário e aplicação em renda fixa. O total dele foi R$ 36 mil, ok, patrimônio de um político que era vereador e de repente se tornou deputado federal. Eis que, em 2026, Nicolas resolve concorrer novamente a uma cadeira como deputado federal. E ele tem que, da mesma forma, fazer uma declaração de quais são os bens dele. E a gente vai lá e muda, tá aqui a fotinho dele, um pouquinho mais velho, né, 4 anos mais velho. E qual que é o patrimônio que o Nicolas declarou? Você pode ver aqui do lado que o patrimônio declarado foi de R$ 3.898.456,67, enfim, quase 4 milhões de reais, né? É no mínimo estranho você pensar que um político, né, que tem um salário líquido de cerca de R$ 33 mil, foi de 36 mil para 3.800.000. Mas vou entender o que ele declarou aqui, né? O que ele declarou. Então, quando a gente começa a olhar, tem muitas aplicações financeiras, né? Então, a aplicação financeira de 15 mil, 7 mil em ação de companhia aberta. Provavelmente ele comprou alguma ação na Bolsa de Valores, né? Depois mais 5 mil, participação societária em empresa privada, né? Ele não declara qual é essa empresa privada, que ele colocou 5 mil, não é muito. Perto de um patrimônio de quase 4 milhões, 5 mil reais não é muito. Depois, aplicação financeira em renda fixa, R$ 25 mil. Título público, quando você empresta dinheiro para o governo, ele depois R$ 46 mil. Depois, saldo em conta de investimentos, também são investimentos que ele tem, mais R$ 84 mil. Depois tem ações de companhia aberta, também foi na bolsa, comprou outra ação, pagou R$ 38 mil. Aí na conta corrente tem só R$ 53. Aplicação financeira em renda fixa, 20, vai. Mas eu vou chegar aqui embaixo primeiro, tá? Que para ter toda a honestidade nesse vídeo, ele tem um imóvel que ele adquiriu aqui por R$ 2.231.000, então ele comprou um imóvel parece que super bom, dos quais ele ainda deve 1.700.000. Então pensa, ele comprou uma casa de 2.200.000, deve 1.700.000, isso quer dizer que ele pagou 500 mil reais. E quando ele gravou um vídeo para dar uma explicação, ele fala, eu vou ficar pagando esta casa mais 35 anos, né? É verdade que ele pode ficar pagando mais 35 anos. Só que o que ele tem de dinheiro, se você somar todas essas aplicações financeiras, é praticamente 1.700.000. Então, praticamente ele consegue quitar o imóvel, ele paga, na verdade, 97,6% do imóvel, se ele quiser agora, hoje. Hoje ele pode pagar praticamente todo o imóvel dele, com essa capacidade incrível de fazer dinheiro. Se ele quiser, mês que vem ele já quita o imóvel. Mas ele pode pagar mais 35 anos se ele quiser, tá? Então, não vamos cair nesse papinho dele de que eu vou ficar pagando o resto da vida, não. Então, e ele fala, mais da metade do meu patrimônio é dívida. Não, não é, tá? Então, ele tem aqui um patrimônio de 3.800.000, né, dos quais 1.700 é uma dívida, né? Então, se tirar 1.700, ainda sobra 2.100 de patrimônio. Uma parte é caixa, né, que tem os investimentos, e uma parte são participações acionárias. E aí que eu quero entrar em outra. Que ele fala, eu tenho uma escola de inglês. Ele tem, tá aqui, ó. Essa escola de inglês que eu vou pintar aqui. Que ele tem... investiu 45 mil nessa escola de inglês, né? Que ele fala que gerou muito dinheiro para ele, talvez tenha gerado. Segundo a reportagem do Intercept Brasil, ele tem 15% dessa escola de inglês para cristãos, chamada Destra. Tá? Então ele tem essa escola que, segundo ele, gera muito dinheiro e a gente não consegue ter essa transparência. Realmente, será que ele está multimilionário por causa de uma escola de inglês? Não sei.
Mas tem só um ponto que eu achei relevante levantar aqui dessa reportagem do Intercept Brasil, que cerca de um mês, desculpa, com menos de um mês que essa empresa foi fundada, essa Destra, ela fez um contrato com um então candidato de Belo Horizonte chamado Bruno Engler, aliado ao Nicolas Ferreira, em que a escola de inglês recebeu 68 mil reais. Só para a gente entender. Então, o candidato, né, parece que com dinheiro público, segundo essa reportagem, fez um contrato com uma escola de inglês recém-lançada, em que entrou na escola de inglês 68 mil reais. É maravilhoso isso, né? Eu não sei se você for abrir uma empresa e tiver um amigo político que já coloca 68 mil reais contratando, é muito bom. E pouco tempo depois, o Nicolas, que era aliado ao Bruno Engler, entrou nessa escola de inglês. Enfim, isso são dados públicos. Me parece estranho essa movimentação toda. Esse processo foi arquivado pelo Ministério Público, então a gente não tem muito como falar. Mas vamos tentar entender, supondo que o Nicolas tivesse que investir todo mês um dinheiro para sair dos 30 e poucos mil reais para os 2 milhões e 100, tá? Não estou falando para os 2 milhões e 800, para os 3.800, para os 2 e 100. Quanto ele deveria investir todo mês? Fazendo a conta aqui, o Nicolas teria que investir todos os meses 33 mil reais e numa rentabilidade líquida de 1% ao mês. Então, se o Nicolas todo mês, durante 4 anos, investisse 33, ele chegaria lá. Isso é o salário inteiro dele, né? E a gente sabe que o Nicolas, ele gasta dinheiro, né? E pelas fotos dele, foto em jatinho, foto em barco, foi para a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo era caríssimo os ingressos, a passagem, e a gente espera que isso aqui não tenha sido pago com dinheiro público, né? Ele não pode sair viajando com dinheiro público. Ele tem o salário dele para viver, para fazer as coisas dele. Dinheiro público é só para as atividades parlamentares. Mas o Nicolas enriqueceu demais. Né? Ele fez um vídeo que ele falou: eu sou sócio da grande escola de inglês, de não sei o que para cristãos, dou palestras, né? Será que ele ganha tantos milhões em palestras? Talvez. Mas por que alguém pagaria milhões para ver o Nicolas na palestra? Se pode ver ele falando abobrinha todo dia na rede social. E a outra coisa que ele falou que fez, ele fez 2 livros, 2 ou 3 livros infantis. Também não imagino que é uma coisa que torna alguém multimilionária vendendo livros infantis, né? Será que ele está explorando tanto assim? Será que são caríssimos esses livros do Nicolas? Não me parece. Mas os dados estão aqui, né? Alguém que, como político, saiu de 30 e poucos mil reais para 2 milhões e 100 líquido. É muito crescimento patrimonial. Dificilmente a gente vê algum empreendedor assim. Outra coisa que é super interessante em relação a isso é que eles falam que o Brasil está quebrando, né? Que o Lula destruiu o Brasil e tal. Nos 4 anos anteriores, o Nicolas juntou 30 mil reais. No Brasil, sob o Lula, ele juntou 2 milhões e 100. Então, quer dizer que o Brasil não está tão mal para quem empreende nas horas vagas, que eu espero que seja nas horas vagas, né? Porque durante a semana esperamos que ele trabalhe. E além disso, é impressionante que acho que ele fez muito mais coisa como empreendedor, pelo menos em relação à riqueza, do que como parlamentar, né? Que a gente não, além de ficar só tentando lacrar, falar, ser transfóbico, tal, ele queria mentira sobre o Pix. Como empreendedor, realmente, se é verdade que ele conseguiu de forma honesta esses milhões todos, parece que ele é muito bom, mas a gente não consegue ter mais informações. A única coisa que a gente sabe é, ele tem uma escola de inglês, que ele pagou 45 mil reais e que ele tem 15% dessa escola de inglês. Imagina quanto tem que faturar a escola para que quem tem 15% ganhar tanto dinheiro assim. Mas esse é o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, né, e que é um exemplo de como enriquecer, no mínimo de forma estranha. Me diz o que você achou desse super enriquecimento do Nicolas. Ele é realmente um excelente empreendedor. Você acredita nele, você não acredita nele? Coloca aqui embaixo nos comentários. Curte caso você não tenha curtido e se inscreve no canal. E dá uma hypada para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível. Valeu!